Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Eu vou falar só um pouquinho sobre a ideia desse encontro, apresentar as pessoas que vão participar como painelistas e também como é que vai funcionar esse encontro. A ideia de fazer um evento que tem como título Encontro com os Gestores de Instituições de Ensino Superior é debater o que nós entendemos que seriam os 4 pontos ou as 4 questões mais relevantes que, usualmente, no dia a dia das questões jurídicas, administrativas, a gente encontra. Que são as questões de regulação, são as questões ligadas ao direito do trabalho, as questões trabalhistas, as questões ligadas ao direito do consumidor, as questões ligadas à proteção de dados. Quando a gente for tratar o tema do consumidor, a gente vai tratar em conjunto a temática da mediação e como tratar alguns dos conflitos que envolvem os alunos e as instituições de ensino. Nós dividimos esses 4 encontros, que, na verdade, é uma conversa, um bate-papo. Todos que estão nos assistindo, por favor, fiquem à vontade para fazer as questões no chat. A gente tem um apoio da Camille, que está nos ajudando nesse momento, que vai imediatamente repassar essas questões para os painelistas, para que a gente possa entender a dinâmica, ouvir as questões e tentar, dentro do possível, tornar essa conversa mais fluida, enfim, dentro de um debate. A ideia foi definir, assim, disponibilizar 1 hora de conversa sobre cada tema, até porque a ideia não é esgotar o assunto, mas tratar dos principais temas e das questões mais relevantes. Então, 1 hora para discutir a temática das questões trabalhistas, 1 hora para discutir as temáticas que envolvem regulação hoje, e amanhã 1 hora para discutir as temáticas que envolvem proteção de dados e 1 hora para discutir as questões que envolvem direito do consumidor e mediação. Para contextualizar quem chegou agora, a ideia desse bate-papo surge porque nós atuamos no dia a dia dos conflitos que envolvem instituições de ensino superior, no escritório, Moraes Andrade Advogados, e também isso tudo faz parte de um projeto de difusão de conhecimento. Como nós atuamos bastante nesse tema, a ideia é ter um espaço de debate, de discussões livres, preponderantemente com discussões acadêmicas, com análise do posicionamento do judiciário sobre essas questões. E o espaço para isso é um espaço que nós chamamos de difusão de conhecimento, numa estrutura que nós chamamos de Law Academy, onde a gente tem mais liberdade de discutir temas sem que isso reflita necessariamente a posição do escritório ou a posição que muitas vezes nós trazemos e levamos ao judiciário ou aos órgãos administrativos. A ideia é de discutir num espaço em apartado do escritório para que todos tenham a liberdade. O Law Academy é um projeto de discussões e debates acadêmicos. Quem coordena esse projeto é o Marcelo Chiavassa. Marcelo é professor do Mackenzie, fez mestrado na PUC, doutorado na USP, também mestrado na Itália, e ele é quem coordena as atividades e as ações do Law Academy. Eu vou passar para o Marcelo para fazer uma rápida apresentação do Law Academy, e aí a gente já começa esse projeto. A primeira palestrante... Marcelo, eu vou passar para você, você fala 2 minutinhos do Academy, a gente volta, eu apresento a Sueli e a gente começa, pode ser? Bom, gente, boa tarde. Então, colocando um pouco do que o Vitor disse, né? Nosso projeto de Academy é um projeto que já vinha do ano passado, inclusive do final de 2019. A pandemia acabou atrasando um pouco os nossos planos, né, de começar no passado. A gente decidiu lançar agora, esse é o primeiro evento que a gente está fazendo do Law Academy.
Tá? Então, a nossa ideia é realmente trazer conteúdo, difundir conhecimento através de uma série de cursos, podcasts, webinars e outros eventos que vocês vão acompanhar aí nas nossas redes sociais, no nosso site, ao longo das próximas semanas. Então, é uma iniciativa que parte de mim, do Vitor, né, da Lígia, do Fernando, e que a gente visa exatamente, de alguma maneira, compartilhar um pouco do nosso dia a dia, compartilhar um pouco das dores que a gente vê do direito e tentar discutir algumas pautas que estão aí, né, na ordem do dia, algumas pautas e eventos e acontecimentos que vêm acontecendo nos últimos meses. Então, a nossa ideia é sempre oferecer conteúdo de qualidade, sempre oferecer a opção do debate. A gente acha que o debate é uma forma muito grande de aprendizado e de enriquecimento. E é um pouco isso que eu gostaria de falar, até para a gente poder realmente dar início ao que realmente interessa. Então, Vitor, te devolvo a palavra. Obrigado, Marcelo. Bom, nossa primeira conversa hoje é com a Sueli. A Sueli é uma amiga, professora da PUC, doutora em Direito pela PUC, e conhece melhor do que ninguém as temáticas trabalhistas, não só como professora, mas também como quem vivencia o tema e as discussões, né? Eu estava falando com a Sueli agora, que eu tirei ela de uma reunião importante para discutir como vai funcionar o novo regimento dentro da universidade. Então, acho que todos aqueles que estão nos ouvindo podem ficar à vontade de trazer as questões. Sueli, super obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu passo para você, então, fazer essa conversa. Obrigado. Obrigada, professor Vitor. Obrigada a todos, Camille, pelo suporte, Marcelo, professora Andréa, que me sucederá. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui presente. E, eu tenho muito que agradecer ao professor Vitor, que me tirou de uma reunião que, meu amigo, eram 22 páginas de regimento interno. Eu sou professora lá na PUC, eles estão reformulando o regimento interno da graduação, do pós-graduação e da educação continuada, e eu participo da Pró-Reitoria de Educação Continuada. É um assunto que não tem fim. Muda a vírgula de lugar, sabe, gente? Muda o parágrafo primeiro, parágrafo segundo. O negócio é longe. Eu acho que vai estar muito mais gostoso conversar aqui com vocês. Pena que eu não posso vê-los. Eu estou me sentindo... Eu sou no canal do YouTube, assim, como o pessoal se sente, né? Salve, salve, família! Oi, alô, internet! É assim que eles começam, né, gente? Mas você sabe, Sueli, depois até revendo, depois vamos até repensar esse formato para talvez colocar todo mundo na mesma tela, né? Todo mundo que esteja acompanhando, para facilitar essa conversa. Para a gente ver, mas a gente já está acostumado, porque... Nossa, gente, vocês não sabem como é dar aula nessa plataforma desse jeito, porque a gente dá aula no Teams, lá na PUC, e eles não abrem a câmera, aluno do direito. Então, você fica dando a aula para as bolinhas. Eles não... Ontem eu dei aula de revisão para a OAB. Você vai participar desse curso, professor Vitor? Não, eu estou de licença, eu só volto semestre que vem. Ai, professor Vitor, para mim é uma terapia de grupo essa hora que eu estou lá com os E, gente, tinha 60 me assistindo e nenhum com a câmera aberta. E eu dando aula para 60 pessoas, eu queria muito estar me sentindo, né? Então, de vez em quando eu falava, tem pergunta? Ninguém falava nada. Eu falava, por favor, alguém fala que tem pergunta. Tem alguém aí? Aí eles ligam o microfone e falam, não, professora, continua que nós estamos aqui. Então, a gente está acostumado, está tudo bem, vamos em frente. Então, eu fico à vontade, eu estudei esse tema hoje, eu advogo na área do direito do trabalho, já me deparei com alguns casos de instituições de ensino, e é muito interessante porque essa pandemia, apesar de nos ter pego de surpresa para a gente se adequar aos novos meios telemáticos para dar aulas, ela já estava acontecendo. Tinha já muita gente que já estava preparada, ainda não tanto no ensino superior, mas no ensino fundamental, eles se adequaram assim, num piscar de olhos, nem todos.
mas a gente teve que entrar nessa e não saímos bem e não vai ter volta também. Um dos problemas que eu acho que vocês vão me perguntar é o que a gente faz para fazer os professores voltarem para a sala de aula, porque nós temos esse problema lá na PUC. Eu faço parte da reitoria e muitos dos nossos professores têm mais de 60 anos. Mesmo vacinados, não querem voltar. Estão numa zona de conforto muito grande. Uma das perguntas é o que a gente faz? A gente obriga o professor empregado a voltar ou eu dou justa causa, mando embora? Mas vamos começar com a minha pergunta. Hein, professor Vitor? O que a gente faz com o pessoal? Pensa, uma instituição enorme e tem muito professor mais velho, muito, muito, muito. Então, pensa, filosofia, história, psicologia, fonoaudiologia, o pessoal lá que não quer voltar. E a aula, essa dinâmica é o tete-a-tete, é impossível a didática não ser desse jeito, ser junto, né? A gente estando perto. Então, eu não vejo a hora de voltar. Eu nunca achei que eu ia ter saudade de pegar trânsito, eu tenho, mas muita gente não quer. Então, como que eu faço? Vamos ver se dá certo. Vocês já estão vendo a minha tela? Eu preparei só poucos slides para eu me situar, mas que já está sendo compartilhado, né, Camille? Já, a gente já está todo mundo vendo, agora são 35 pessoas assistindo. Oh, que legal, sejam bem-vindos, muito obrigada. Vamos lá. Não, passei muito. Pronto, gente, o que eu vou falar hoje? Vou falar sobre o contrato de trabalho do professor numa instituição de ensino superior, professor de um modo geral. O professor, a gente diz que é uma categoria diferenciada, porque aonde eu tiver um professor, eu sigo as regras das leis que regulamentam esse tipo de profissional. Esse profissional, ele é uma categoria diferenciada. Então, mesmo que ele tiver, faz de conta, dentro de uma empresa, e ele está lá para dar aula, o que rege o contrato de trabalho dele não é o da empresa que ele está, a metalúrgica, nada disso. É as regras do contrato de trabalho do professor. Então, ele tem uma jornada de trabalho específica, ele tem intervalos específicos, ele tem regras de férias, e ele tem até licença em caso de casamento, em caso de luto na família, que são específicos, e é isso que causa muita polêmica, porque é complicado, até para mandá-lo embora. Eu tenho uma janela dentro da convenção coletiva dele que fala que é sempre ao término do semestre. Eu tenho uma janela para mandá-lo embora, senão eu vou ter que pagar o salário dele do semestre todo, visto que ele não vai conseguir emprego se eu mandá-lo embora no meio do semestre. Então, vamos lá. Ele tem uma limitação ao número de aulas consecutivas intercaladas no mesmo dia, até 4 aulas consecutivas e 6 intercaladas, remuneração de semanalista com cálculo de 31 dias e meio, 4 semanas e meia, eu tenho que arrumar esse slide aqui, repouso proporcionado pelo sistema de férias e de recesso escolar, que não se confundem, o recesso, as férias do docente, apesar dele não trabalhar em janeiro, dezembro, final de dezembro, as férias do docente são consideradas em julho, e 9 dias de licença em caso de luto na família, ao invés de 2 dias previstos aos demais trabalhadores pela CLT. Isso são regras tanto da CLT quanto de convenção coletiva de trabalho. A maioria dos direitos trabalhistas dos professores vem na sua convenção coletiva. Aí vocês me perguntam, o que seria a convenção coletiva? Convenção coletiva é aquele acordo entabulado. Ele tem validade de 2 anos, mas normalmente ele é celebrado anualmente na data base dos professores, que normalmente aqui no estado de São Paulo é em março, que ele é celebrado entre sindicato de estabelecimento de ensino e entre sindicatos de professores, dando mais direitos e conferindo especificidades dessa categoria econômica e profissional. E ali na convenção coletiva tem a remuneração das chamadas janelas, que são os intervalos entre 2 aulas, em que o professor está preparando aula, está fazendo anotações em diários de classe, anotações internas em que ele é obrigado a fazer, e ele é remunerado. A hora atividade, que é a remuneração para o preparo dessas aulas,
limitação para dispensa no meio do ano, que é o tal do aviso prévio, que eu não posso conceder em qualquer dia e mês do ano, como para qualquer trabalhador, como está previsto na CLT até na Constituição Federal. Ele tem que ser observado um determinado período para ser dispensado. E eu tenho uma legislação aplicável. A Constituição Federal, CF, para quem não sabe, que não é todo mundo do direito. Pessoal, se eu estiver empolgada, que eu me empolgo mesmo, não tem como vocês me cortarem, né? Daí vocês colocam no chat o que é que a senhora está falando. Eu me empolgo. Constituição Federal, CF, tá? Artigo 206 fala que a educação é um direito social, que o professor tem que ser visto de uma maneira privilegiada. Meu Deus, né, gente? Vê se pode. É como se estivesse falando do salário mínimo, que o salário mínimo tem que privilegiar, ele tem que ser num valor condizente para manter o sustento da família, com educação, com moradia, com lazer, com transporte. Tá, depois a gente conversa sobre isso. O professor também, ele é uma categoria que foi se perdendo no tempo, mas ele era muito valorizado antigamente, né? Como deveria ser ainda nos dias de hoje, mas muita calma nessa hora, vamos chegar lá. Constituição, a CLT, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, que tem as normas que regem tudo que diz respeito ao contrato de trabalho, contrato de emprego, assim, formalizado, tem um título que trata dos professores como categoria diferenciada. Então, são os artigos 317 a 323, que eu vou expor alguns agora daqui a pouco mais para frente, que são os professores contratados sob o regime da CLT. Por que eu estou falando isso? Porque o da Constituição Federal fala dos professores que podem vir a ser contratados, que são contratados prestando concurso público. Então, eles vão dar aula em instituições dos estados, dos municípios ou da União, e não serão obrigatoriamente seletistas, eles terão outro regime de trabalho, né? Os estatutários. Tem a Lei de Diretrizes e Bases, que vai reger também os contratos dos professores num todo, geralmente, e tem a Lei 11.738 de 2008, que é uma lei que fala do piso salarial dos professores. Então, nem sempre uma convenção coletiva que muda a cada ano é que dá o aumento salarial de professores. No nosso caso de professores, a gente já tem uma lei que trata do piso profissional. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque já é uma lei imposta que fala qual é o mínimo que o profissional deve ganhar, um piso mínimo. E nem sempre é bom porque acaba ficando defasado e demora para uma lei ser regulamentada, uma lei mudar seus parâmetros, tá? E existem mais que legislação aplicável que trata sobre o assunto, mas não é como o professor Vitor falou. Vitor, vou te chamar de professor pelo costume. Não posso esgotar o tema, mesmo porque, gente, o tema não se esgota. Se a gente for falar de tudo, eu estava vendo o artigo 319 da CLT, a medida provisória, estava falando de Covid, tinha tirado, mas ela não se prorrogou no tempo. Então, ele estava revogado, o artigo 319, até outro dia, até começo do ano, e agora não está mais. Ele voltou para o ordenamento jurídico, para vocês verem como é complicado a gente preparar uma palestra sobre isso, porque está sempre em andamento, as coisas se atropelam, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês da CLT, que o 317 fala do exercício remunerado do magistério, nem sempre fala que precisa ter uma habilitação legal para dar aula e registro no Ministério da Educação, mas nem sempre isso é observado atualmente. Atualmente, um professor de ensino superior não precisa ter curso de bacharelado, de educação específica em pedagogia, nada disso. Eu mesma dou aula lá na PUC, eu sou advogada, eu tenho mestrado, doutorado, mas antes disso, de ter o mestrado, eu já era contratada da PUC e dou aula de direito. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho que provar uma pesquisa científica, eu sou avaliada como docente, mas eu não tenho registro no Ministério da Educação, formalmente como professora. Mas, vamos lá. 318, professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente. Então, a própria CLT já
prevê que um professor possa vir a dar aula em mais de um estabelecimento de ensino, desde que a jornada de trabalho não seja conflitante. Então, aquela jornada que eu falei, até 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas, essa seria a jornada que ele deve observar em cada estabelecimento que ele dá aula, e o 319 seria a proibição de aulas aos domingos, que agora está vigente, mas antes não estava mais, por conta da pandemia, tinha sido suspenso isso, podendo haver aula aos domingos por conta da compensação de jornada, por conta de que as aulas tinham sido suspensas durante um tempo, até acomodação, de conseguirmos dar as aulas online, os estudantes estavam sem aulas, mas agora já está vigorando isso, proibição de aulas aos domingos em regra, tá? Para aplicação de exames, pode ter aulas aos domingos, o trabalho aos domingos dos professores, sem que isso constitua hora extra, tá? Essa falta justificada diferenciada é muito interessante porque todo mundo fala disso. Inclusive, caiu num dos últimos exames da ordem para quem presta exame da ordem, que são os alunos do direito. E é muito interessante, porque o 320, parágrafo 3º da CLT, fala que professor, no parágrafo 3º, não serão descontadas no decurso de 9 dias as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto. Gala, casamento, e luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai, ou mãe, ou de filho. Enquanto que o 473, que é uma regra geral da CLT, que é para todos os empregados seletistas, qualquer um que não seja professor, mas que seja registrado em carteira, ele só tem 2 dias consecutivos de licença remunerada, ou seja, uma falta justificada em virtude de casamento, ou em virtude de casamento são 3 dias, é o inciso 2. Em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Pode ser um enteado, eu casei com uma pessoa, eu coloquei o filho dela como meu dependente perante a previdência social, vai que venha a falecer. Ascendente, descendente, gente, pode ser neto, Deus nos livre, né? Ou avô também, coisa que aqui no do professor não fala, mas me parece que poderia ser visto de uma maneira mais ampla esse artigo em caso do professor também. Mas o que eu quero contar para vocês é a discrepância de 2 dias ou de 3 dias em virtude de casamento para 9 no caso do professor, que é do caso dos outros ficarem bravos e falarem, eu também quero tantos dias para me casar, ou em caso de luto, né? Que é bem diferenciada para esse tipo de profissão. Que interessante, né? Problemas práticos, agora os próximos slides serão problemas práticos, eu peço muito a colaboração de vocês, que é para começar esse bate-papo para a gente debater. Primeiro que eu vejo até comigo, gente, que acontece comigo. O artigo 66 da CLT, e que é aplicável, mesmo que ele não está entre o 317 e 323 da CLT, ele é aplicável aos professores como regra geral, tá? Entre 2 jornadas de trabalho, então eu entro para trabalhar às 8 da manhã e saio às 6 horas da tarde, tem que ter 11 horas de descanso, é o chamado intervalo interjornadas. O intrajornada é que se eu trabalho de 6 a 8 horas, eu tenho que ter pelo menos 1 hora de intervalo, de 1 a 2 horas de intervalo, para refeição e descanso. Eu nem falo almoço e descanso, porque o pessoal que trabalha à noite ou à tarde, é hora de janta e descanso. Mas o intervalo interjornadas tem que ser 11 horas, entre uma e outra. E o que eu faço com o professor que dá aula até 11h15, e 7h30 da manhã está lá dando aula no dia seguinte? Eu não respeito essa jornada. E eu marco o cartão direitinho, eu aponto, e o professor deveria ganhar hora extra por isso, porque ele não comprovou, ele não gozou desse intervalo interjornada. E poucas vezes eu vejo um professor pedindo hora extra, ou entrando na justiça pedindo isso, mas é um problema prático para a instituição de ensino se preocupar com isso. E não tem como, porque
É um professor que dá aula em vários períodos e é muito comum o professor que dá aula na manhã vai dar aula à noite também e acontece isso. Outro problema prático que acontece corriqueiramente, inclusive comigo. Então, primeiro acontece comigo e tudo bem, segue em frente, não falo nada. O segundo é da irredutibilidade salarial. Pela Constituição Federal, a gente não pode ter salário reduzido se a jornada é a mesma, se a produtividade é a mesma, eu não posso reduzir salário. Mas, no caso do professor, pode haver uma discrepância entre um semestre e outro, entre um mês e outro, da quantidade de aulas que a gente dá, ainda mais em ensino superior, acontece muito isso. Então, tem até uma orientação jurisprudencial que nada mais é do que um entendimento pacificado do Tribunal Superior do Trabalho, que eu coloquei aí para vocês, que é o 244 do Tribunal Superior do Trabalho, uma orientação jurisprudencial que diz assim: a redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica a redução do valor da hora-aula. Mas no bolso, na remuneração, diminui. E nem sempre é pela quantidade do número de alunos. Às vezes, é uma readequação da instituição de ensino que tira horas-aulas de um professor e dá para outro, que junta duas salas de aula e tira a mais aulas de um professor, ele acaba, em vez de ele dar aula para 50 alunos, ele dá aula para 100. E eles saem pela tangente. Tangente que eu digo mas o valor da hora-aula não foi reduzido. Tanto isso é preocupante que semestralmente, quando a gente adentra na sala de professores, a gente já sabe, a gente recebe e-mail, a gente vê pela nossa planilha no nosso computador, como professor, que teve uma redução. Semestre que vem eu vou ter uma redução na minha carga horária. E quando eu vou na sala dos professores, tem um papel para eu assinar dizendo que eu concordo com essa redução. Por quê? Porque pode dar problema futuramente para essa instituição de ensino. Eu posso entrar com uma reclamação trabalhista dizendo, olha, reduziu minha carga horária e eu não concordei, eu quero ganhar a mesma coisa, porque vai reduzir minha remuneração. E o que acontece se eu não assinar esse papel, que tem professores que se utilizam desse subterfúgio? Ele não é obrigado a assinar esse papel, a gente não é obrigado a concordar com essa redução que, de certa maneira, foi unilateral. Unilateral porque ela só veio da instituição de ensino. Não me foi perguntado se eu queria diminuir a minha carga horária. Ele pode se recusar a assinar e pode ser que a instituição de ensino o dispense sem justa causa, o mande embora. E muitos professores que já não querem mais continuar o seu contrato de trabalho com a instituição se usam dessa forma, não para pedir demissão, mas para serem dispensados sem justa causa, porque não é uma dispensa com justa causa, eles não estão motivando a dispensa deles. E se a instituição for interessante para eles, já os manda embora sem justa causa. É isso, gente, é um problema, não pode ter redução salarial pela Constituição Federal, mas no caso do professor, unilateralmente, na prática, essa redução pode haver de um semestre para outro, tá? O que fazer? No meu caso, vocês podem perguntar, professora, o que você faz? Como eu tenho interesse em continuar na instituição, eu não quero ser mandada embora, tudo bem, eu fico chateada porque eu conto com esses valores, eu gostaria de continuar nesse patamar, inclusive para ganhar minhas férias no 13º, mas eu sei que vai ser só por um semestre, no próximo a gente volta para o patamar, mas é para se adequar, nem sempre a universidade consegue manter os mesmos parâmetros para todos os professores, e é muito comum acontecer isso comigo, tá? Pelo menos no meu caso, e não é específico, é com todos os professores. Outros problemas práticos que a gente vê atualmente, que eu já digo, olha, nós estamos em 2020, pelo menos há uns 30 anos, eu acho.
que é a mercantilização do ensino, ainda mais no ensino superior. Eu não quero falar o nome de instituições, gente, mas pelo menos na área do direito, que eu sou professora do direito, eu brinco que a cada esquina abriu uma faculdade de direito. Então, o Ministério da Educação, ele começou a dar, regulamentar, dar condições para que fossem abertas novas faculdades. E, com isso, o nível de ensino teve um abalo e o mercado de trabalho de professores também teve. Por quê? Porque aí se ampliou a quantidade de vagas para os professores darem aula, o que num primeiro momento essas instituições de ensino, para que fossem aprovadas, tinham que ter um número mínimo de professores doutores e de professores mestres para conseguir sua licença. A gente não vê mais isso hoje em dia. Hoje em dia, ao contrário, essas instituições estão dispensando seus professores doutores e seus professores mestres que têm um patamar de remuneração de salário para contratar professores especialistas e ganhando menos. Então, a gente que se especializou, fazendo um lato sensu, um estrito sensu, a gente tem título de mestre, um título de doutor, nem sempre compensa nas instituições de ensino. E mais, a professora Andréa, que vai me suceder, vai falar das normas do MEC. Ou até estou desabafando aqui com vocês. Nós passamos por uma avaliação docente a cada 2 anos e a gente tem que ter um nível a cumprir, uma produção bibliográfica a cumprir, senão a gente sofre dentro da nossa instituição de ensino, mas a gente também não recebe a contrapartida, a gente não ganha mais por isso, a gente só é cobrado por isso. E a gente vê que tem muitas instituições que nem estão procurando um professor doutor. Às vezes, se eu for procurar emprego em outro lugar, em outra instituição, pode ser que eu vou me submeter a um professor apenas com título de mestre, mesmo eu tendo título de doutora, porque eles não estão querendo alguém, não vão pagar para mim pelo meu título de doutor, eles querem alguém até menos graduado, por conta da remuneração. Então, o artigo 323 da CLT fala isso, não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente os seus professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada mês. O que seria o condignamente? Se hoje em dia existe a mercantilização do ensino, do mesmo modo que a PUC tem um valor de a mensalidade do curso de Direito por volta de R$3.000, eu conheço gente que faz faculdade de Direito por volta de R$300. E os dois vão ser advogados, eles vão se formar, o conteúdo é o mesmo, pode ser que tenha uma dificuldade de passar no exame da ordem, mas passando, todo mundo será advogado e advogará igual. E o conteúdo, o professor tem que dar a mesma matéria. Então, qual vai ser a remuneração condigna do professor? Ah, professor, então você dá aula numa instituição que paga 3 mil, que o aluno paga 3 mil de mensalidade, então você é muito melhor remunerada do que a outra instituição, o professor que dá aula em outra instituição de ensino? Não garanto, não é garantido. Mesmo porque, sem querer falar, mas já falando, a gente tem um teto, existem instituições que têm um teto salarial. Eu não posso dar todas as aulas que eu gostaria. Eu não posso dar todas as aulas da manhã, todas as aulas da tarde, todas as aulas da noite, todos os dias da semana. Eu não tenho um valor ilimitado de remuneração. Pelo contrário, o valor da minha remuneração é limitado. Então, eu faço contas, eu faço cálculo todo semestre, quando eu vejo a grade horária que foi passado para mim pela secretaria. Não compensa. Às vezes, eu vou dar mais aulas e vou ganhar o mesmo. Então, eu devo abrir mão de algumas aulas para o colega ser remunerado e eu não, para eu não dar aula de graça e um colega meu não. Então, eu passo as aulas para outro professor, porque existe um teto. Não acho que é assim em todas as instituições, mas na que eu dou aula é. E é isso, gente. O parágrafo único do 323 fala que compete ao Ministério da Educação e Saúde
fixar critérios. Ah, tá bom, eu nem vou continuar lendo, porque não existe isso na prática, de ele que vai ver se a remuneração está condigna ou não. Não, uma instituição privada, existem administradores, se vão colocar isso na ponta do lápis, se está dando lucro ou não, se o salário está bom ou não. Eu não vou bater na porta da reitoria ou da diretoria e falar, eu quero debater e quero pedir aumento de salário. Não é assim que funciona, é muito complicado, né, a gente fazer isso. Outros problemas práticos que já existiam, eu não vou falar que vieram com a pandemia, com o ensino remoto, o ensino online, eles já existiam antes, só que deu uma acelerada, que foi o que a gente falou, o que aconteceu em 1 ano ia acontecer em 10. E eu particularmente, não sabia nada, não sabia como usar o Teams, não sabia como usar o Google Drive, até agora mesmo, gente, antes da gente entrar, a gente esperou 10 minutos, porque eu mesma estava tentando tirar da minha segunda tela, colocar para cá, onde tem a minha câmera, falar, gente, como é que eu vou conseguir dar aula se um dos meus slides estão abertos na minha tela auxiliar? Aí a gente tem que se adequando e de conversar com vocês e tudo, mas de uma certa forma foi muito bom, foi sensacional, porque a gente teve que aprender na marra, mas este caráter dinâmico que se espera de um professor, muitas vezes foi jogado no colo dele, gente. Essa capacitação, manuseio, instrumentalização dos meios eletrônicos de comunicação e atendimento em tempo real, nós tivemos essa capacitação na nossa instituição de ensino, dentro da PUC. Nós tivemos muitos cursos, eram os cursos assim, olha, vai ter curso de duração de 1 a 2 horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, em vários horários. Professor, entre em algum horário nessa turma que você vai aprender como você vai mexer no Teams, no portal do aluno, do professor, como você vai inserir matéria, como você vai fazer as anotações. E depois, gente, a gente teve outro curso que já foi mais complicado, que eles falavam, vai comprar um microfone, vai comprar aquela luminária que os youtubers têm, que hoje você vai lá na Liberdade, na 25 de março, só se vende isso, né? Para a gente ser youtuber, né? Aquela luminária redondinha. Eles falaram para a gente comprar, eles davam, professor, você que tem que se equipar para a sua aula ser melhor, ser mais chamativa, ser mais convidativa, ter um conteúdo melhor para o seu aluno. Então, eu que tenho que investir nisso, ninguém me deu isso. Muitas vezes o computador, o notebook, a gente pode pedir para a instituição de ensino, ela nos fornece, mas na maioria dos casos a gente se adequou com o que a gente tinha no nosso ambiente. Eu nem tiro o que eu estou atrás, gente, vocês me desculpem, tá? Tem desenho da minha sobrinha, tem um ar-condicionado portátil, tem essa bagunça atrás de mim, mas de propósito mesmo, para mostrar que a gente é tudo igual, que eu estou num escritório na minha casa, que eu não preciso mostrar que a gente está muito distanciado, não. Está todo mundo igual. Não, eu não estou de calça do pijama embaixo, eu estou de roupa mesmo, tá? Aí já é um pouco demais. Se quiserem, eu levanto e mostro para vocês. Mas os meus alunos não devem abrir a câmera porque deve estar todo mundo de pijama. A minha sobrinha mesmo, de 13 anos, não tira o pijama há 1 ano e meio, gente. Essa menina só assiste aula de pijama, mas tudo bem, deixa ela. Sueli, desculpe eu te interromper, a gente tem pouco tempo para acabar essa parte, né? E a ideia, até daqueles que estão nos ouvindo, a partir dos temas que despertem maior interesse, a gente voltar a ter conversas específicas. Mas desses casos e desses problemas práticos que você falou, remuneração por fornecimento de equipamento, aumento de horas, até de mobiliário de trabalho, você vislumbra algum risco para as instituições de ensino serem eventualmente demandadas ou cobradas por conta disso?
disso depois, seja nas ações individualmente, seja até nas negociações coletivas? Como é que você vislumbra esses problemas ou o que eventualmente poderia ser feito para reduzir esse risco? E até o último que eu coloquei é doenças decorrentes do trabalho. Por quê? A partir do momento que o professor foi para casa trabalhar, os instrumentos de trabalho deveriam ter sido fornecidos pelo seu empregador. Eu assumo os meus instrumentos de trabalho se eu sou autônomo, não é o caso do professor. O professor é empregado. Por mais que eles me deem um notebook e me capacitem para eu utilizar os meios, o Teams, eles compraram esse aplicativo e eles nos ensinam a usar. Mas claramente nós estamos trabalhando mais. Então, pode haver sim uma cobrança posteriormente pelos sindicatos da categoria, pelo Ministério Público do Trabalho, ou até individualmente. Eu não posso ter uma doença decorrente do trabalho, eu não posso ter doenças da voz, de postura, de ficar tanto tempo sentada. Agora a gente não tem mais horário, a gente está à disposição de aluno, de secretaria. Antes eu brigava com o cliente, eu não atendia celular se não fosse das 9 às 6, tá pensando o quê? Agora, gente, por enquanto, isso aí acabou para mim, é domingo, é sábado, aluno, eu abro e-mail, eu falo, porque se a gente for pensar nessa pandemia, não tem mais diferença entre feriado e final de semana, agora já está tendo um pouquinho, mas antes já não tinha. Então, a gente é mais demandado. Mas é muito complicado ter hora extra com isso. A gente só comprova hora extra pelo tempo que eu tiver conectado. Mas eu não posso comprovar o tempo que eu fiquei preparando aula, o tempo que eu fiquei respondendo, o tempo que eu fiquei em bancas de mestrado, de doutorado, de especialização. Aumentou a demanda para um professor em casa. Quando eu termino uma aula, gente, eu estou sem voz, eu estou mais cansada do que quando eu estava em aula, porque em aula os alunos me faziam pergunta, eu conseguia parar, eu conseguia contar uma piada, eu conseguia lembrar de um caso prático. Aqui não, eu falo 1h30 direto, porque eles não me interrompem, ou eles estão dormindo, eles estão jogando joguinho, eles estão no WhatsApp, eu não peço que eles abrirem a câmera, então é muito mais conteúdo que eu tenho que falar. E imediatamente eu saio de uma sala, eu já entro na outra, mal e mal eu consigo tomar um café. Então, é um problema que a gente tem que pensar e que pode, sim, vir a ser demandado uma instituição de ensino posteriormente, ainda mais quando pede para comprar as coisas, comprar os equipamentos. Eu achei muito interessante um profissional da publicidade, eu parei de ver televisão, professor Vitor, colegas, já está acabando, já deu meu horário, já vai dar daqui 6 minutos. Eu parei de ver televisão. Seguramente eu conto para vocês que desde junho do ano passado eu parei de ver televisão. Quando? Por quê, professora Sueli? A reportagem foi do Roberto Cabrini, das valas coletivas em Manaus. Mal sabia eu que em janeiro ia começar tudo de novo por causa do oxigênio de Manaus, mas aquilo para mim foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu fico assistindo muito o YouTube. Professor, você não vê televisão? Não, porque eu não aguento mais. Chega, eu preciso manter a sanidade mental. Afinal de contas, eu sou uma educadora, eu tenho que estar bem, né, para falar com os alunos, não sou eu que vou surtar na frente da tela. Aí eu fico olhando os youtubers. E um publicitário falou, fechei a minha empresa de publicidade, fechei assim, para a pandemia, mandei todo mundo para casa. Mandei cadeira deles, quem quer sua cadeira de trabalho? Quer sua mesa de trabalho? Eu mando para você. Fez uma rádio para todo mundo se reunir, para ter aquele coffee break, que todo mundo vai acender um cigarro em algum determinado lugar. Ele pensou nesse coffee break, ele fez uma rádio só para quem é de dentro da agência de publicidade para parar naquele momento e todo mundo se integrar de alguma maneira. Não sei se é pelo Zoom, trocar ideia, falar do time, pequenas coisas dessas, mas a cadeira, a mesa, claro que o computador ele foi mandando cada um para ter os seus meios, seus instrumentos de trabalho.
coisa que nós professores não temos, a gente se adequou com o que a gente tem. Hoje é terça. Anteontem, domingo, saiu no Estadão aluguel de coisas. E uma das coisas que estão sendo alugadas por dia, por semana, por mês ou por ano é home office. Home office é equipamento. Um pacote. Agora para montar Sueli, home office em casa. Tem você usando os exemplos, a gente está falando de professores universitários, né? Minimamente, claro, né? Os equipamentos capacitados, os equipamentos possuem. Essa hora que o professor economizava na sala de aula, que ele não economiza no digital, até que ponto você pode colocar essa carga de mudança de regras dentro do professor, assim, sobre a instituição de ensino, né? E não, olha, são regras claras, o professor tem a carga horária para cumprir, ele está trabalhando mais, mas ele está trabalhando mais do que ele deveria, ou por muito tempo ele trabalhou menos dentro do seu regime, e essa carga, esse cansaço, claro, essa mudança ela trouxe uma sobrecarga, né? A gente tem professores que muito satisfeitos, outros querendo voltar, muitos tiveram que se readaptar. Então, nesse aspecto, né? E aí uma dúvida, né? Quais foram ou quais são as mudanças necessárias no contrato de trabalho para reduzir o risco financeiro ou risco trabalhista envolvendo as instituições de ensino e os professores? Hoje, claro, a gente tem outro tipo de exposição também, né? Não só de voz, imagens, a reprodução desse material, os alunos muitas vezes também reproduzem conteúdo, mas olhando sobre o aspecto, a gente tem vários aspectos, né, que poderiam ser olhados essa relação. A gente até na conversa amanhã, quando a gente for falar de consumidor e proteção de dados, esse vai ser um dos temas, né? Como eu protejo não só o dado dos alunos, mas eu tenho o dado de todos os colaboradores envolvidos nessa relação e também dessa relação com o consumidor. Mas para a gente tentar finalizar, dentro desses riscos, você vislumbra ou tem algumas recomendações do que as instituições de ensino deveriam fazer para minimizar o risco trabalhista em razão dessas mudanças? Eu não sei, claro, eu não sei como vai ser o ano que vem, esse ano, né? Se a gente vai ter uma mudança definitiva ou não, mas dentro do que é possível a gente saber hoje, quais são as recomendações que você acha importante que uma instituição de ensino siga? Essas suas pontuações são muito pertinentes, porque a gente começou esse tipo de atividade achando que ia demorar 2 meses, 3 meses. Nunca achamos que pode vir a demorar 2 anos. Hoje a gente já sabe, a gente já tem consciência, pode ser que a gente não volte no segundo semestre, mas se Deus quiser, em 2022. Então, demoramos 2 anos. Por isso que as instituições de ensino não foram fazer uma alteração contratual, não pediram para cada professor assinar uma alteração dizendo, olha, você concorda em estar no seu ambiente de trabalho, ou então vou comprar um equipamento adequado para você. Não estou dizendo que todo mundo vai ter doença decorrente do trabalho. Tem muitos prós, eu falei os contras, porque, gente, sou advogado só vê contra, né? Mas vão ser pontuais essas doenças, vai ser um para cada centena de casos, né? O professor não tem mais problema de horário, não tem mais problema de trânsito. Ele sai 11 horas da noite, ele não tem mais perigo para vir embora para casa, né? Ele vai... Não tem esse deslocamento. Outra coisa que eu acho maravilhosa é as bancas de mestrado e doutorado que duram 3 horas, eu desligo a minha câmera, levanto, vou trabalhar, faço outra coisa e deixo o outro professor arguindo o candidato. Eu vou ficar muito chateada no dia que eu tiver que voltar para isso. Eu quero voltar da aula, mas as bancas, você ficar lá paradinho, esperando os outros professores arguírem. Professor Vitor,
no momento, a providência que eu vi as instituições de ensino fazerem foi justamente um papel foi enviado para os professores, dando direito de imagem, porque a partir de agora você vai estar diante de uma câmera e a sua aula vai estar sendo gravada e disponibilizada para os alunos. Agora, o problema futuro que isso vai gerar, a gente só vai saber depois. Por quê? Porque o aluno vai pôr na sua rede social, ele que está pagando a mensalidade, ele está colocando a minha aula em outro lugar, que é um outro aluno que não deveria estar tendo acesso ao meu conteúdo. Não tem como a gente ver isso hoje, eu não tenho como prever a repercussão disso, mas pedir para um professor assinar um conteúdo dizendo: eu estou ciente que a minha imagem vai ser usada no início, somente na rede da instituição de ensino, somente para os alunos que têm o login cadastrado, e a minha aula é disponibilizada, o direito autoral da minha aula é disponibilizado para a instituição de ensino, todos estão fazendo dessa maneira. O restante tem que ser pontual, tem que ser um professor que vá na instituição e falar: eu preciso de um computador, eu quero um laptop novo, alguma coisa do tipo, pedindo um instrumento de trabalho. Se não, cada um faz o seu. O pessoal muito do jornalismo precisa dessas câmeras, precisa dessas luzes. Do direito, nem tanto. A gente ouviu que precisava comprar, mas a gente não quis comprar, não. Então, calma, gente, não precisa se desesperar. Eu acho que está tudo bem. Eu acho que tem muito mais o consumidor, eu acho que vai ter muito pai de aluno bravo com instituições que não se adequaram, que não deram o conteúdo e eles pagando a mensalidade, entendeu? Aí, mas eu não sei se... Eu vi muito ensino fundamental acontecendo isso, não... A gente... Vamos, talvez o ano que vem, né? Eu acho que passado ou tendo um cenário mais definido, né, talvez fique mais fácil de identificar quais são as obrigações ou o que as instituições de ensino deveriam saber. Eu acho que talvez seja muito pesado, nesse momento, colocar para o empregador essa carga de responsabilidade, o que talvez, nesse momento, ainda seja um momento de bastante incerteza. Acho que talvez a gente tenha que retomar essa discussão, esse debate, com um pouco mais de tempo para a gente descobrir, afinal de contas, como esses problemas práticos que você mencionou vão ser tratados. Vão se desenrolar, sim. Pois é, afinal, a gente estava olhando aqui, afinal de contas, são cerca de 2.600 empregadores, né? São mais de 2.600 instituições de ensino no Brasil. Então, analisar o impacto que essas empresas, independente da formação jurídica que elas tenham, né, vão ter em relação aos seus professores, é necessário olhar com bastante cuidado. Sueli, acho que a gente, enfim, cumpriu um pouco a ideia, né? A ideia era bater um papo sobre essas questões, trazer os problemas. Muita gente aqui recebendo aqui algumas mensagens dando os parabéns para você pela exposição. Eu queria te agradecer. Hoje nós marcamos de discutir 2 temas, né? A questão trabalhista e a questão regulatória, com a Andréia. Então, acho que a gente cumpre essa primeira etapa. Agora, da parte de regulação também é algo com algumas novidades, até em razão dessas mudanças que nós estamos vivendo. Então, eu queria encerrar essa primeira parte agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade em trazer essas questões, um pouco da sua experiência e continuar com o tema da regulação e talvez, quem sabe, até o final do ano, com um cenário um pouquinho mais consolidado, até para que a gente saiba quando a gente vai voltar, quando vamos voltar a ter aulas presenciais, como que os professores sentiram esse momento
da aula online e como os professores vão sentir esse retorno para a gente voltar a discutir com as instituições de ensino quais serão as ações que elas vão fazer e até mesmo como serão as negociações com os sindicatos sobre esse aspecto. Então, eu não sei se você quer fazer algum recado final, senão a gente encerra essa parte e a gente continua com a Andréia. Tá bom, eu queria agradecer muito vocês e vocês que são os representantes das instituições de ensino. Vejam, na Justiça do Trabalho não está tendo demanda nenhuma prática ainda dessa pandemia, as demandas não são pontuais com esse período, o que está ocorrendo é o que sempre ocorreu, gente pedindo vínculo de emprego, professores que não eram registrados, alguma coisa assim. E outra, a nossa instituição, professor Vitor, não sei se o senhor viu no nosso e-mail, a nossa negociação coletiva, que deveria ser em março, até hoje não se desenrolou. Então, eles já estão dando um adiantamento de aumento do salário para nós, independente de fechar a negociação ou não. Ou seja, está tudo em suspenso. Não fiquem preocupados neste momento. Está todo mundo tateando, indo devagar. E muito obrigada e à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Muito obrigada, professor Vitor e equipe. Sueli, muito obrigado. Obrigado também a todos que participaram dessa primeira etapa da conversa. Quem chegou no meio ou um pouquinho depois, a nossa ideia é sempre ter algumas conversas de temas que nós vivemos no dia a dia no escritório. Esse debate que acontece hoje e amanhã envolvem as principais questões das instituições de ensino, as questões trabalhistas, agora as questões regulatórias, e amanhã sobre o tema de proteção de dados, implementação de projetos de proteção de dados nas instituições de ensino superior, e também as questões que envolvem os direitos do consumidor, incluindo nessa discussão uma parte de mediação desses conflitos. Esse é um projeto que nós desenvolvemos com a Law Academy, que é um projeto do qual o escritório é parceiro, onde a gente tem a possibilidade de discutir temas sem necessariamente essas potenciais amarras que nós podemos ter no escritório em razão dos interesses que nós defendemos. A ideia de ter essa discussão no outro ambiente é poder trocar ideias, opiniões, convergências, divergências para esse tema. A gente vai começar agora uma segunda parte do debate de hoje, que é a questão da regulação e temas conexos das instituições de ensino superior. Quem vai falar e quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a Andréia de Mello Vergani. A Andréia tem uma enorme experiência, trabalhou por cerca de 20 anos na PUC, discutindo questões de regulação no dia a dia, trabalha como consultora do escritório, com quem a gente se socorre quando a gente tem alguma questão mais complicada, quer entender um pouco a regulação, e a ideia da Andréia é discutir temas que sejam atuais e também fazer uma análise contextual de como o MEC tem discutido temas que impactam na regulamentação e regulação das instituições de ensino superior. Andréia, eu vou passar para você, mais uma vez, te agradecendo a sua disponibilidade, gentileza de sempre discutir e compartilhar com a gente tanto conhecimento que você tem sobre o assunto. Eu passo para você e, de novo, deixo à disposição daqueles que tiverem interesse em fazerem as questões no chat, que, dentro do possível, eu vou passando para a Andréia para a gente finalizar essa segunda hora de discussão sobre instituições de ensino superior de forma bastante produtiva. Andréia, passo a palavra para você. Obrigada, professor. Está ouvindo? Sim, perfeito. Tá. Perfeito. Obrigada, boa noite a todos, é um prazer, uma honra poder estar aqui colaborando mais uma vez com o Escritório Moraes Andrade. E, enfim, eu havia preparado uma apresentação para falar sobre credenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Mas, com a portaria 165,
ela instituiu, agora de abril de 2021, avaliação externa. Eles colocam avaliação externa virtual in loco. Ela não é in loco porque ela é virtual, mas, enfim, é a nomenclatura que foi dada para justamente diferenciar da avaliação que não seja pessoal, da documentação pessoal. O que acontece? Essa portaria, ela possibilitou que a avaliação dos cursos pudesse ocorrer desculpa aqui que eu fui que a avaliação pudesse ocorrer em razão da questão aí da emergência de saúde pública, né, que foi estabelecida por causa da pandemia. Muitos cursos e instituições ficaram com suas credenciamentos e autorizações sobrestados por conta da impossibilidade de avaliação em loco, da avaliação da visita dos avaliadores. Então, qual o objetivo dessa portaria? Fazer a avaliação virtual, né? E os procedimentos, os instrumentos de avaliação, eles se mantêm. São os mesmos instrumentos, os mesmos questionários, a pontuação, os pesos, as dimensões, são as mesmas questões que são avaliadas, só que agora essa portaria possibilita que essa avaliação, ao invés de ser presencial, ela seja virtual. Então, esses novos procedimentos inovadores, eles vão utilizar tecnologias de informação e de comunicação, e toda a parte que seria feita presencialmente pela comissão de avaliadores, quando vão até as instituições, agora vai ser feita de forma virtual. Então, isso veio para agilizar e enfim, porque os processos estavam todos parados no sistema EMEC, e agora, com essa portaria, vai destravar aí esse processo de avaliação. Só que essa avaliação ela só serve para credenciamento de instituições e autorização de cursos. Tá? Então, assim, para recredenciamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento, não vai poder acontecer de forma virtual, vai ter que ser ainda de forma presencial. A medicina, odontologia, psicologia e enfermagem não vão ser avaliados, não serão feitos pela avaliação externa. Repetindo, só serve essa avaliação virtual para credenciamento, então, quer dizer, uma instituição que não existe, ela quer ser criada, então, vai poder usar a portaria para fazer esse credenciamento. E autorização de curso, um curso novo, que não existia, para um curso novo, você vai poder pedir e utilizar essa avaliação virtual. O que acontece? Você entra no sistema EMEC e vai preencher o formulário eletrônico, que a instituição já preenchia, com os dados da instituição, CNPJ, dados da mantenedora, da mantida, o PDI, e estatuto, o regimento da instituição, todos esses documentos, eles são anexados quando você abre o processo avaliativo. Então, você vai fazer da mesma forma agora nessa avaliação virtual. Acontece que o que vai acontecer? Você vai preencher o formulário eletrônico e depois, com uma antecedência mínima de 7 dias, o avaliador vai poder solicitar mais documentos da instituição. Então, ele vai entrar em contato com a instituição, vai pedir, sei lá, atas de reunião do NDE, documentos de acessibilidade, certidões, enfim, toda aquela documentação que a comissão de avaliação costuma verificar quando faz a visita nas instituições, ela vai poder pedir aí dentro desses 7 dias, a instituição vai providenciar dentro do canal de diálogo que vai ser aberto da instituição com o sistema EMEC e vai enviar essa documentação para os avaliadores.
que isso daí vai subsidiar também no momento o que eles chamam de reuniões síncronas, porque dentro dessa avaliação virtual vai haver a possibilidade, vai haver a agenda, né, uma agenda da avaliação, e dentro dessa agenda vamos falar estabelecidos os momentos presenciais, que são aqueles momentos de abertura, né, da avaliação, de encerramento da avaliação. Então, a instituição de ensino ela vai destinar uma sala específica, que seria a sala de videoconferência. Então, essa sala, que já acontece na avaliação presencial, né? A instituição geralmente deixa uma sala reservada lá para os avaliadores. Vai fazer da mesma forma, vai deixar a sala lá, só que vai ser uma sala com tecnologia para fazer videoconferência. Então, você vai anexar os documentos virtualmente e vai ter essa sala, o controle de acesso vai ser pela comissão, a comissão de avaliadores que vai controlar o acesso das pessoas, então tem que ter muito cuidado com a senha de acesso, com a segurança dessa senha, e aqueles momentos presenciais de videoconferências também serão controlados pela comissão. Então, por exemplo, quando tiver a reunião com o coordenador de curso, aí vai ser nessa sala, vai ser realizado nessa sala. Se tiver, quando tiver a reunião com o corpo administrativo, também nessa sala, com o corpo acadêmico, enfim, com a comunidade em geral, vai ser tudo, a agenda vai ser organizada pela comissão de avaliação, e a instituição vai providenciar para que toda a estrutura e as pessoas haja disponibilidade dentro daquela agência estabelecida pela comissão. A novidade aqui, caso mais de uma avaliação esteja ocorrendo no mesmo dia, a instituição e os avaliadores podem organizar a reunião de abertura e de encerramento simultaneamente, mas apenas essas duas reuniões poderão ser simultâneas, porque vai ter que ter uma sala de videoconferência para cada avaliação, se estiver acontecendo mais de uma avaliação, então tem que ser uma sala para cada avaliação, e a documentação vai ser específica também, tem como a agenda que vai ser estabelecida pela comissão, a agenda vai ser individualizada por cada avaliação. O único meio oficial é essa sala segura de videoconferência que vai ser disponibilizada e designada para avaliação. O INEP vai informar a instituição os dados dessa sala para videoconferência. Eles recomendam que a instituição faça testes prévios, né, de todo o equipamento, para que não haja nenhum atraso na avaliação, enfim, para que a avaliação corra de acordo com aquela agenda estabelecida pela comissão. O INEP pode realizar gravação ou registro permanente ou temporário dessas interações entre os membros da comissão e a comunidade. O que acontece? Ela pode realizar essa gravação ou registro por amostragem, só que vai assegurando a confiabilidade das informações, quer dizer, essas informações não poderão ser divulgadas, não poderão ser sociabilizadas, enfim, ela fica dentro do registro dos membros da comissão e fica sob a responsabilidade do INEP. Aqui, é mais ou menos isso que eu falei, não deve ocorrer nenhum trânsito de arquivos de qualquer natureza. Então, qualquer gravação, qualquer imagem, documentação, tudo que for cedido vai ficar dentro daquele sistema eletrônico determinado pelo INEP e vai ser utilizado apenas para finalização da avaliação. Não pode ser dado nenhuma outro fim para esse material que vai ser produzido. A avaliação, ela essa virtual, a avaliação virtual, ela foi estabelecida em caráter emergencial e temporário, por conta da crise de saúde, emergência de saúde pública. O que acontece? Vai facilitar bastante
a questão, tanto a vinda dos avaliadores, quanto a dinâmica para as instituições de ensino, se vai otimizar tempo, custos, por exemplo, nos custos de passagens, de diárias, isso daí não tem mais, né, nessa avaliação virtual. Então, esses custos, continua havendo a taxa, lógico, mas sem esses custos extras. Então, assim, todo o material que você lê falando da portaria nas consultorias educacionais, eles têm uma impressão que essa avaliação virtual, ela provavelmente vai ficar, mesmo ela tendo caráter emergencial e temporário, que ela pode ser, sim, mantida pela questão da praticidade, da economia, enfim, da agilidade, da segurança de informações. Isso aí vai facilitar bastante a vida das instituições e a vida também da comissão de avaliação. Como o professor Vitor havia relatado, nós temos hoje 8,5 milhões, mais ou menos, mais de 8,5 milhões de alunos nos cursos de graduação, na educação superior. Então, é um contingente bastante expressivo. Dentro desses 8,5 milhões, 2.608, nós temos 2.608 instituições de ensino. Dessas 2.600, 2.300 são de instituições particulares e 307 são de instituições privadas. Então, quer dizer, a instituição privada, ela é substancialmente maior do que a instituição pública, ela tem um contingente maior de alunos, ela tem uma complexidade maior. Então, essas instituições hoje atuam com a educação à distância. Essa difusão da educação foi ampliada significativamente. E o que acontece? As instituições hoje elas não estão restritas a um único local, a uma sede, um polo. Elas estão difundidas pelo país todo. Então, uma mesma instituição privada, ela pode ter atuação em, sei lá, em todos os estados ou uma parte dos estados da federação. E aí, para você ter controle desse número de pessoas, de alunos, de funcionários, de docentes, e de cursos, e você fazer e implementar e organizar essas avaliações para o gestor educacional é uma coisa extremamente complexa, que envolve bastante tempo, envolve bastante organização, infraestrutura e disponibilização de documentação, de pessoal. Enfim, a avaliação ele é um processo bastante complexo. Todas as instituições, os gestores institucionais, quem já lidou com isso sabe que é um processo complexo e que, quando a instituição recebe essa comissão, todo mundo fica bastante tenso, porque não sabe que a qualquer hora, a qualquer momento, a comissão pode pedir, pode diligenciar alguma documentação, pode querer verificar determinada situação, ou coisa sempre obedecendo, é óbvio, né, o instrumento de avaliação, mas, assim, os avaliadores, eles têm autonomia para solicitar todas as diligências que eles achem necessárias, e a instituição tem que estar pronta e apta para poder atender da melhor forma possível. Por quê? Porque isso daí vai refletir a nota final da instituição ou do curso. Então, todas as instituições, elas se desdobram para poder receber bem essa comissão, seja presencial ou virtual, como agora pode ser, mas a instituição de ensino fica totalmente à disposição dessa comissão de avaliação, seja para credenciamento, recredenciamento, autorização, renovação de reconhecimento, enfim, para todo o processo avaliativo. A instituição fica disponível porque ela não quer, ela quer que seus cursos, que a sua instituição tenha um score alto e não vai querer que a sua nota decaia. A professora Sueli falou agora há pouco, né, sobre a questão da contratação, da titulação.
Isso é uma coisa que na avaliação é muito importante, a titulação do corpo docente e a dedicação desse corpo docente à instituição, se ele tem contrato de tempo integral, se ele é horista, enfim, tudo isso vai pesar na avaliação final do curso e da instituição. Então, hoje, eu acabei de falar, são 2.608 instituições de ensino superior no país. São muitas instituições. É claro que nem todas estão preocupadas com essa questão da contratação, da titulação e etc. Só que hoje, com a avaliação, com a intensificação da avaliação, com a intensificação dos instrumentos de avaliação, com o rigor que o INEP tem realizado as avaliações, então as instituições têm uma preocupação maior com isso, porque sabem que isso aí vai influir diretamente na nota final dos seus cursos e na nota final no conceito da sua instituição também. Aqui eu também estou falando da disponibilização, né, eu já falei isso, a comissão poderá solicitar documentos complementares a qualquer momento, né, o ideal que se disponibilize nesses 7 dias de antecedência. Para quê? Para que não... Andréia, só um minutinho, você ficou no mudo. Você tem que tirar o seu mudo. Eu estou tirando, tirei. Fui eu que errei aqui, desculpa, tá? Eu fui muito chata, professor, que o senhor me colocou no mudo. Eu ia fazer uma pergunta para você, e aí eu apertei um sem querer, mas só uma dúvida, né? Você fez um comentário até trazendo a discussão que a Sueli trouxe, né? Ela trouxe uma questão de forma crítica até quando ela falou da questão da remuneração, de dignidade, que as instituições estão cortando os professores mais titulados pelos menos titulados. Enfim, essa é algo que a gente escuta bastante mesmo, né? E é sempre um ponto de interrogação, né? Até que ponto isso faz sentido para as instituições que têm um grande volume de professores, até que ponto ter professor com titulação não só de doutorado, mas pós-doutorado, ele vai fazer uma diferença significativa na avaliação. Só pegando o gancho no que você disse, né, desse exemplo que você trouxe da avaliação, e naquilo que a Sueli mencionou, até que ponto essa diferença de titulação de doutores ou professores com titulação de pós-doutorado ou algo similar efetivamente vai ser impactante na avaliação das instituições? Vai ser bastante, tanto na nota dos cursos quanto na nota da instituição. O que acontecia, professor? Logo no começo, as avaliações foram instituídas lá no final da década de 90. Então, no começo, o que acontecia? Algumas instituições não muito sérias contratavam professores doutores e mestres porque iam receber a comissão de avaliação. Aí, depois que a comissão ia embora, fazia avaliação, mandava todo mundo embora e contratava professores sem titulação. Aí, o que acontece? Os instrumentos foram sendo aperfeiçoados em razão até da própria dinâmica das coisas. Hoje, não basta assim, você apresentar o corpo docente e a titulação deles quando a comissão vem, porque você vai ter que colocar lá o tipo de contrato de trabalho, se é um contrato de tempo integral, se é 40 horas, 30 horas, 20 horas, se é horista, a titulação é relevante e o tempo de casa desse professor. Então, não adianta você contratar, faz avaliação, depois demite todo mundo, como era feito antes. Então, a própria avaliação criou um mecanismo para, enfim, para burlar esse tipo de situação que acontecia com bastante frequência. Então, assim, se a instituição está preocupada com atingir uma boa nota do seu curso e da própria instituição, ela vai ter em seu corpo docente professores titulados e para lecionar na educação superior,
tem que ter o ideal, mestrado e doutorado. Se aceita especialistas também, só que aí seu score, sua nota vai reduzir. Então, tanto a questão da titulação quanto a questão do contrato desse docente, isso daí vai ter peso na nota final da avaliação, tanto do curso quanto na avaliação da instituição. Então, hoje não dá mais para fazer muito daquilo que a professora falou. O que acontece com a educação à distância? A educação à distância trouxe a figura dos tutores. Então, o que tem acontecido muito? As instituições, as grandes instituições que têm alunos no país inteiro, enfim, tem um grande número de alunos, elas contratam poucos professores titulados e um número maior de tutores para fazer aquela atividade do dia a dia. Então, o tutor que vai lidar com o aluno, na educação à distância, o número de alunos é bastante substantivo, então, esse tutor que vai ter essa interação com o aluno. Então, hoje ainda existe essa questão do tutor, que ainda está meio um pouquinho nebulosa nessa questão da contratação, mas o peso de professores com titulação, de formação estricto sensu, ainda vai afetar a nota final do curso e da instituição também. Não sei se eu respondo. Não, tá bom. Não, foi ótimo, porque a sensação que eu tenho, né, ouvindo a Sueli e alguns outros professores, colegas, é que essa é uma discussão do passado, sabe? Ou se essa discussão, assim, se é uma discussão presente, nessas instituições ainda tem esse modus operandi de eventualmente fazer uma substituição dos menos titulados para os mais titulados, ou se, em razão das formas de avaliação terem se adaptado a essas questões, se isso hoje já não é mais possível. Então, os cortes, né, eles teriam outros critérios, que não só o da titulação, mas, eventualmente, alguma outra avaliação. Eu conheço instituições que, por exemplo, fazem uma análise, olha, eu vou analisar a avaliação docente, né, como o aluno avaliou aquele professor, como aquele professor cumpriu ou não as regras da instituição, se o professor se titulou ou não. Então, era mais para entender como essa metodologia de avaliação hoje ela gera os incentivos corretos, né, para o docente. Era essa a dúvida. Nossa, o senhor foi esclareceu bem. Perfeito, gera os incentivos corretos, exatamente isso, professor. Até porque também outra coisa que foi sendo aperfeiçoada com o tempo é a questão das CPAs, que é as comissões próprias de avaliação, que realizam as avaliações internas. Então, esses relatórios dessas comissões também agregam valor e peso substantivo nas notas, tanto quando a instituição recebe avaliação externa, tanto na nota da instituição, quanto na nota do curso. Então, hoje em dia, por conta dessas avaliações periódicas, sistemáticas, e cujos resultados são divulgados, é bom para a instituição e é bom também para efeito de controle da comissão externa de avaliação, porque a instituição, o próprio docente, ele tem um feedback ele passa a ter um feedback da sua atuação, porque às vezes eu sou professora, logo a minha primeira avaliação lá em 1500, os alunos disseram que eu falava muito rápido. Quer dizer, eu nunca saberia disso, não teria essa percepção, e eu fui saber disso num relatório de avaliação da comissão própria de avaliação. Então, assim, você vai aperfeiçoando os instrumentos, né, tanto internos quanto os externos. Então, essa avaliação que o senhor está falando, que os professores são avaliados pelos alunos, pelos funcionários, pelos outros professores, pelos coordenadores, a avaliação feita pela CPA, o relatório da CPA, ele é bastante significativo também para contar os pontos tanto do curso quanto da instituição. Ok?
Bom, Não, tá ótimo, André. Obrigado. tudo Foi bem. ótimo. Estava aqui tirando o mudo aqui. Aqui a gente trouxe aqui uma sugestão, né? Como já havia dito, que é interessante que a instituição faça testes, né, em todo a sua infraestrutura, que vai servir tanto a sala de videoconferências quanto todos os seus equipamentos, porque tudo que tiver listado na agenda de visitas que vai ser fornecida pela comissão de avaliação vai ser verificado. Então, os microfones, câmeras, acesso à internet, sistemas que serão utilizados, etc., tudo isso tem que estar em perfeita sintonia, tem que estar tudo bonitinho para que não atrase e não seja um empecilho aí para a realização da avaliação. O programa de videoconferência vai ser o Teams utilizado, né? E aqui eu coloquei o endereço de um manual para a utilização, né, do Teams, que está disponibilizado aqui no site da internet. Então, está aqui depois esse material. Acho que vai ser disponibilizado, né, para quem quiser, professor? Bom, agora, com relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para se adequar à LGPD, o que vai acontecer? A comissão de avaliação vai ter um protocolo específico para essa avaliação virtual, para a segurança e proteção dos dados. Então, vai ser um protocolo mais rigoroso que a comissão já tem, né? Que vai estabelecer a proibição de armazenamento, divulgação de imagens, etc., porque tudo vai acontecer de forma virtual. Então, o uso que se vai fazer desse material também é uma preocupação que a norma trouxe e eles, dentro desse protocolo, desse compromisso que a comissão de avaliação vai assinar, então vai haver ali as vedações específicas, né? Transferência de arquivos, enfim, não poderá ser utilizado nenhum sistema eletrônico fora aquele estabelecido e determinado pelo INEP. Então, toda essa questão da segurança, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, também está sendo observada pela portaria. Uma outra coisa que é interessante, que a instituição deve estar conectada por um aplicativo de geolocalização. Por quê? Porque eu poderia pedir um credenciamento de instituição, aí eu alugo um prédio bonito só para receber a visita, e aí depois a minha instituição é uma casinha de madeira no meio do mato. Então, não vai poder acontecer isso, porque quando você vai cadastrar os dados, você colocar o endereço da instituição, vai estar, essa informação vai estar em toda a documentação da instituição, então, e a própria comissão vai ter como verificar se realmente aquele local é o local em que está ocorrendo a avaliação, se é o local realmente da instituição, se é o local, se for uma autorização de curso, se é ali que está sendo oferecido o curso, enfim. Então, você está o tempo todo conectado com esse mecanismo de geolocalização. Aí eles até falam, se a instituição não tiver um aplicativo de geolocalização, que algum membro lá que vai receber essa comissão, lá na sala de conferência, etc., essa pessoa pode usar o seu próprio aplicativo, né, o celular, enfim, para poder realizar essa localização. Tá? Não houve mudança no conteúdo, lógica, e como eu já tinha dito, e utilização dos instrumentos. Então, os instrumentos de avaliação continuam aqueles, os eixos avaliativos, os insumos, continua o mesmo instrumento, não houve mudança nenhuma nesse quesito. Vai haver também a entrevistas de grupos e conferência de documentos, análise da instalação de equipamentos, insumos e demais elementos de interesse. Por quê? São uma série de requisitos que são verificados quando a avaliação vem, né? Inclusive, existe aí a sugestão de você, quando for verificar a infraestrutura externa, começar pela parte externa para depois filmar a parte interna.
As gravações dessa estrutura, quando você for mostrar determinados locais, laboratórios, etc., eles pedem que essa gravação seja contínua, que é para a comissão, mesmo à distância, ter uma noção de qual o percurso, qual a dinâmica que eles estariam vivenciando se eles estivessem ali presencialmente. Então, eles pedem para que essa gravação seja contínua, de preferência. Então, tá, eles estão lá na sala de videoconferência, aí vão visitar o laboratório de medicina, ou sei lá, de patologia, aí eles saem com a câmera, filmando os locais, as rampas de acesso, porque essa questão da acessibilidade também tem peso na avaliação, no resultado da avaliação. Então, para que a comissão tenha entenda toda a dinâmica da estrutura, da infraestrutura dos locais que serão avaliados. Então, enfim, eles pedem para fazer uma gravação contínua disso, né? O foco da avaliação é sempre a busca, né, daquilo que a instituição informou no seu PDI, nos seus documentos institucionais, sua missão, seu histórico, e aquilo que está sendo verificado. Então, essa que é a intenção da avaliação. E a avaliação virtual também vai fazer essa verificação e vai fazer um contraponto entre aquilo que foi informado e aquilo que pode ser verificado com essas filmagens que vão acontecer aí dos locais que devem ser verificados e etc. Como eu já tinha dito, é vedada a comissão, edição ou upload de arquivos. Tá? Então, essa é uma parte importante. A instituição deve mobilizar e treinar seu corpo técnico, administrativo e equipe de gestão para receber essa avaliação. Porque vai ser uma avaliação diferente de você receber a visita presencial da comissão de avaliadores, né? Então, enfim, a instituição vai ter que estar disponível para dar o feedback e para providenciar toda a documentação e atender às demandas que eventualmente a comissão aponte, inclusive de documentação também, que eles podem querer ver documentos, enfim, pedido até nota fiscal de alguma coisa, de algum equipamento, enfim. Então, assim, a instituição tem que estar muito preparada, tanto com o seu corpo técnico administrativo, quanto principalmente com a equipe de gestão que vai receber a comissão, para poder dar toda a orientação e as informações que a comissão vier a solicitar. Tá? Então, como eles vão fornecer, a comissão vai fornecer uma agenda, então lá nessa agenda já vai estar estabelecido que dia que vai haver reunião com o IDE, que dia que vai ter a reunião com qual dia, horário com a coordenação, que dia que eles vão querer ouvir os alunos, um grupo determinado de alunos, etc. Então, tudo isso vai ser determinado nessa agenda que vai ser feita pela comissão. A verificação das salas. Então, aquela parte que eu estava falando lá de filmar, né? Então, essa verificação das salas de coordenação, sala de aula, sala de reuniões e laboratórios, então vai ter que ter aí uma equipe da instituição que vai fazer a filmagem desses locais. Então, eles têm ali uma orientação manual de como você faz essa filmagem. Então, assim, você tem que filmar uma certa distância primeiro, para você dar a dimensão do tamanho daquela estrutura, daquela sala de aula, digamos. Quando for equipamentos, você filmar os equipamentos, vai ter que ter alguém descrevendo aquilo que está sendo mostrado, né? E eles pedem também para você filmar as especificações, marcas, enfim, lá, orientações técnicas de como funciona, como utiliza, enfim, vai ter que ter todo um esclarecimento aí, a instituição de ensino vai ter que aprender a fazer vídeos demonstrativos da sua infraestrutura interna, enfim, dos seus laboratórios, das suas salas, e quando for fazer uma filmagem, por exemplo, de uma sala que tem lá, sala de aula invertida,
Aí, além de fazer a filmagem, eles também vão pedir que você coloque o equipamento em funcionamento e vai descrevendo como é o funcionamento, como é a utilização daquele material. Então, isso também vai ter que acontecer de uma forma, a filmagem com uma forma descritiva desses outros ambientes fora daquela sala de conferência que vai ser destinada, né? A IES vai Andréia, estar... deixa eu só, a gente tem pouco tempo, então só para aproveitar para ir colocando algumas questões, né, Tá bom. no meio. Só pegando o comecinho do que você falou, os cursos de medicina, odontologia, psicologia e enfermagem não podem. Não estão sujeitos a essa regra da portaria da avaliação virtual. Eles continuam a avaliação, vamos chamar assim, tradicional, da avaliação em loco. Qual que é a razão disso? Seria não sei se você sabe também, né, ou pelo menos da sua percepção, seria uma necessidade de checagem de equipamentos, análise, enfim, porque, pelo que você está comentando, eu preciso quase ter uma equipe de filmagem para mostrar, né, prédios, equipamentos, etc. Mesmo assim, para esses cursos, essa portaria não serviria, né? Talvez seja essa a razão? Professor, é que os cursos na área médica, eles têm um tratamento diferenciado. Até para aumentar o número de vagas, tem um tratamento diferenciado, para oferecer educação à distância também. Então, eles têm muitas restrições para os cursos na área médica. E, por conta, né, enfim, são cursos que vão lidar com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Então, eles vão... o próprio MEC, ele fez um protocolo de avaliação presencial. Então, esses cursos, eles vão continuar submetidos à avaliação presencial, não poderão solicitar esse benefício aí da avaliação virtual. Principalmente, eu penso, não sei, pela experiência que eu tenho, um pouco por conta dos laboratórios, das dinâmicas em sala de aula, como a parte prática é muito intensa nesses cursos, então eu penso que a comissão de avaliação quer verificar realmente em loco, literalmente, quer ir lá e verificar e ver se aquela infraestrutura, se aquela estrutura ela está adequada ou não, por se tratar de cursos na área de saúde. Tá. Mas aí uma outra pergunta já para encaixar, né? Fora isso, as outras avaliações, né, de estrutura, e aí a minha pergunta seria essa, né, de organização didático-pedagógica, que também é avaliado. Você acha que as universidades que tiveram que se adaptar por conta desse período de pandemia, eu não sei se isso, né, já pode ser analisado ou poderá ser analisado, essa infraestrutura que foi disponibilizada para que a universidade continuasse dando aula, porque aí você me corrige, André, mas pelo que eu me lembro, a gente tem uma avaliação da organização didático-pedagógica, a gente tem uma avaliação da dimensão de infraestrutura e do corpo docente. Sim. Do que você coloca, né, dessa portaria que regulamenta essa visita virtual, ela praticamente está restrita à infraestrutura, né? Todas as demais questões ou não? Não, professor. Não, os instrumentos de avaliação são os mesmos, os eixos e as dimensões avaliadas são os mesmos. O que acontece? A parte documental, didática, pedagógica, a parte de contratação, de informações, isso daí você vai encaminhar esses arquivos como pastas para a comissão de avaliação. Então, a qualquer momento, ela pode abrir aquela documentação e verificar aquelas informações que você está fornecendo.
E, eventualmente, a parte da estrutura, a parte das pessoas, a interação com as pessoas, isso aí vai ser feito de forma virtual. Agora, a parte da documentação, você já encaminha previamente todos os documentos já da avaliação, como se ela fosse presencial, sem nenhuma alteração. Sem nenhuma diferença. Tá bom. Tá bom. Aqui, outra coisa que eles falam, para instituições muito grandes, né? Se você tiver um trânsito, se o percurso entre um local e o outro for muito distante, e, enfim, aí você tiver que suspender uma gravação e começar uma retransmissão em um outro ponto da instituição. Então, digamos, você está aqui no prédio sede, na sala de videoconferências, aí, de repente, você quer ir lá para o laboratório de anatomia no prédio, enfim, anexo. Aí você interrompe essa gravação, quando você começar a nova gravação, você também tem que utilizar um instrumento oh, meu Deus do céu, de geolocalização, tá? Enfim, para a comissão estar o tempo todo atestando que realmente ela está dentro da instituição, para ela ter condições de verificar que ela continua dentro da instituição, tá? Mesmo que a transmissão seja interrompida por alguma questão, para questão de distância, etc. Tá? Que mais? Aqui são dados que eu achei interessantes, né? Essa coisa eles orientam como deve dar até a câmera deve estar parada, com ritmo compatível. Se for uma reunião de interação com pessoas, você voltar a câmera para a pessoa que está falando, de preferência. Se for uma gravação mostrando um laboratório, aí você vai focar nos equipamentos, vai ter que dar um distanciamento para a comissão ter uma noção enfim, da estrutura daquele local. Então, assim, tem uma série de regrinhas que estão dentro do manual, que eu também posso disponibilizar para vocês, o manual que o próprio INEP elaborou, para que as instituições de ensino possam se preparar para receber essa nova modalidade de avaliação. A transmissão deve ocorrer em todos os pontos de interesse. Então, o que são os pontos de interesse? Quem vai definir esses pontos de interesse é a comissão. Então, a comissão vai dizer, se for uma autorização de curso, tá? Que laboratórios que aquele curso tem, etc., como são as salas de aula, que salas de aula interativas você tem, etc., naquele formato que eu falei, né? Vai colocar a coisa em funcionamento, eles querem ver como que se funciona, se não funciona, com uma descrição, enfim, tudo aquilo que eu já adiantei lá atrás. Também eles solicitam que façam testes nos equipamentos, né, para que não haja nenhuma interrupção na transmissão, né, e na avaliação. E também a comissão pode solicitar uma transmissão em 360 graus, para ter a percepção do ambiente. Então, isso é uma coisa também que, enfim, fora isso, se a comissão entender que não deu para ter uma percepção boa daquele ambiente, ela pode também diligenciar e pedir, olha, né, a gente gostaria de ver aquele espaço sendo utilizado, então pode pedir uma dinâmica e a instituição tem que estar preparada para receber essas demandas também. Tá? No relatório final, porque depois a comissão vai elaborar o relatório final de acordo com as dimensões avaliadas, e ela deve indicar como ela chegou àquela nota. Então, por exemplo, na questão da infraestrutura do laboratório de patologia, e que eles acham que você ficou com uma nota ruim, uma nota 3. Não é ruim, né? Mas, enfim, você ficou com uma nota 3 e você acha que merecia um 5. Então, a comissão vai ter que indicar como ela chegou naquela nota. Se foi durante aquela transmissão daquele vídeo, naquele laboratório, se foi pelas informações documentais, que eles vão sempre cotejar aquelas informações
dos documentos que você mandou com aquilo das filmagens que ela vai estar verificando. Então, a comissão, na sua avaliação, ela vai ter que fundamentar em quais elementos ela se baseou para formar aquela nota. Que aí você fica até com mais condições, eventualmente, de querer recorrer de alguma avaliação, de alguma, enfim, de alguma situação, você tem, com essa indicação pela comissão de como que ela chegou naquela nota, isso aí vai facilitar bastante a defesa das instituições. E é isso. Eu não sei se as pessoas têm perguntas também, enfim. Oi, Andréia, eu estava falando aqui, acho que falar no mudo, acho que foi o que mais aconteceu. Eu que conhecia, enfim, muito pouco, mas tinha alguma informação, eu achei que foi excelente, aprendi bastante coisa. O ruim é que o tempo é muito curto, né? Eu estava olhando aqui alguns temas que a gente poderia conversar, mas a ideia, a gente já está chegando nas 19 horas, né, que foi o teto que a gente fixou para acabar, mas de uma forma geral, eu acho que, e aí é um pouco a minha dúvida, né? Eu vou te fazer a última pergunta para a gente encerrar, do que, em cima da sua experiência, o que você imagina que nós teremos no futuro? Eu digo isso colocando o seguinte, né? A gente tem os processos que são os autos autorizativos, credenciamento, autorização, reconhecimento de cursos, reconhecimento, abertura de cursos EAD, criação de polos. Você acha que essa situação da pandemia ela vai talvez incentivar até uma mudança do modelo de prestar serviços educacionais, né? A gente discutiu, não nesse momento, mas em outros momentos, né? A questão das edutechs, assim, como esse novo modelo de negócio tem crescido, desenvolvido. E aí eu falo um pouco por desconhecimento, aí você me corrija, né? Até que ponto essa mudança de regras, que começa a ser um pouco mais permeável para visita virtual, e até que ponto o MEC vai se dispor mais a trazer o virtual para todas as práticas, para os cursos. Você vislumbra algum crescimento ou talvez uma redução de regras tão excessivas para as instituições de ensino e um pouco mais de liberdade para as edutechs? Você acha que as edutechs elas talvez tenham mais vantagens por ter menos regulação? Ou você imagina que o MEC vai buscar sempre trazer regras para tudo, regulamentar tudo, e vai, ao invés de deixar que o mercado tenha um pouco mais de liberdade no desenvolvimento das atividades de formação e educação? O que você acha? Olha, professor, pela minha experiência, houve o crescimento das instituições de ensino foi muito grande, assim, foi muito repentino. E o MEC sentiu uma necessidade de controlar isso, porque não havia controle de espécie nenhuma. Então, a partir do final da década de 90, começaram enfim, a ser implementados esses processos de avaliação, de regulação. Como a professora Sueli falou, você tinha um curso em cada esquina, né? Então, assim, para o ponto de vista do aspecto da formação, isso fica muito complicado. Se você não tiver determinados critérios de avaliação, de fiscalização, de como está sendo ofertada essa educação, fica muito complicado você garantir essa formação que está sendo dada aí para a juventude, né? São 8 milhões e meio de pessoas, né, na educação superior, bastante gente. Agora, o ensino híbrido também
né? Foi um boom que começou de 2017 para cá, né? Enfim, a própria regulamentação foi flexibilizando mais e as instituições aproveitaram esse momento. E agora, pensar que vai haver um retrocesso, que hoje foi acelerado pela pandemia, né? Então, todas as instituições tiveram que implementar a educação à distância, mesmo aquelas que não queriam. Então, é difícil você pensar naquela forma de ensino, formato de ensino anterior, das aulas expositivas apenas, mesmo porque a própria juventude, eles não têm paciência, não têm, enfim, para ficar numa sala de aula ouvindo um professor falar por 2 horas, sabe, ininterruptas, ou ficar apresentando slides. Então, a dinâmica da sociedade hoje é muito diferente. Eu penso que tanto a avaliação virtual, como as aulas, o ensino à distância, são coisas irreversíveis, a minha percepção pessoal. Oi, Andréia. Andréia, tá bom, a gente infelizmente chegou no fim. Eu queria agradecer mais uma vez, enfim, seu tempo, gentileza, Eu que agradeço. Compartilhar tanta informação no detalhe. Eu acho que a ideia dessas conversas era essa mesmo, era ser operacional, entender como é que funciona na prática. Eu acho que muitos dos que atuam nas instituições têm essas dúvidas práticas, operacionais, e a gente acaba também com uma visão de futuro, o que é legal. Então, Eu acho legal. espero que a gente tenha uma outra oportunidade, né, de discutir outros temas. A regulação das instituições de ensino superior é um campo bastante vasto, tem muita coisa para discutir. A gente fez uma opção de ter uma conversa curta, né, de 1 hora, nesse tema, direcionada. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu vou encerrar, não sei se vou deixar você enfim, com as palavras de encerramento, mas eu desde já agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Obrigado. Quero agradecer ao senhor, professor, e ao escritório Moraes de Andrade enfim, por me proporcionar essa oportunidade de conversar com vocês, trazer um pouquinho do meu conhecimento, e eu estou sempre à disposição, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Bom, um abraço para todos que nos viram e nos ouviram até agora, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Andréia. Obrigado.